Ok. E agora sim, perfeito. Tá dando para ver. Então tá, gente, boa noite, então. Vamos começar mais um fórum aqui do PPG Mate da URGS. É com muita alegria que a gente recebe a professora doutora Mônica Villarreal, né? Nossa amiga querida, colega. Eu vou ler aqui a bio que ela me mandou para apresentá-la. Mas desde já, Mônica, agradecendo muito a tua presença, né? Muito bom te ver de novo. Então, a Mônica é bacharel em matemática pela Universidade Nacional de Córdoba, né, na Argentina, e doutora em educação matemática pela Universidade Estadual Paulista, no Rio Claro, São Paulo, Brasil. É professora titular da Faculdade de Matemática, Astronomia, Física e Computação da Universidade Nacional de Córdoba e pesquisadora independente do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, o CONICET, da Argentina. Possui categoria 1 no Programa de Incentivo à Pesquisa da Argentina. Atua na formação inicial de professores de matemática, como docente de didática da matemática e metodologia e prática de ensino no curso de licenciatura em matemática da Universidade Nacional de Córdoba. Foi coordenadora do doutorado em educação em ciências e tecnologia da Universidade Nacional de Córdoba entre 2018 e 2021. Seu interesse no desenvolvimento profissional de professores, na modelagem matemática e no uso de tecnologias digitais em contextos educativos tem inspirado suas pesquisas e publicações nos últimos anos. Tem liderado e orientado projetos de pesquisa e teses nessas temáticas. Entre 2016 e 2024, foi a representante argentina na Comissão Internacional de Instrução Matemática, Wikimai. Então, muito obrigada, Mônica, de novo pela tua presença. A gente vai ficar muito feliz de te ter aqui. E eu vou deixar a fala contigo. O MConf tem algumas limitações aqui de câmera, então a gente acaba desligando enquanto tu fala, mas para que a transmissão não fique cortando, tá? Depois a gente volta daí para perguntas, então fica bem à vontade. E muito obrigada mais uma vez. Ok. Então, obrigada, Débora, obrigada ao Maurício também, que fez o convite. Para mim é sempre uma alegria conversar com os colegas do Brasil, e então, muito obrigada, fico feliz. O tema que eu propus para esse fórum, então, é a integração de tecnologias digitais na formação inicial de docentes de matemática. Então, para começar, eu queria um pouquinho comentar qual que será o roteiro da minha fala. Eu quero começar comentando com vocês qual é a comunidade a que eu pertenço, em termos de docência e pesquisa, porque isso vai permear todo o meu trabalho, né? Tanto como professora, como pesquisadora. Depois eu quero também deixar claro quais são os pressupostos fundamentais em torno às tecnologias digitais, né? Quais são aqueles princípios que eu não vou negociar. Depois eu vou falar já mais no tema, né, das tecnologias digitais na formação de docentes de matemática, e quando eu falo em docentes de matemática, estou me referindo, a partir da minha experiência, a professores da nossa escola secundária na Argentina. Isso é estudantes que estão entre os 11 e 12 anos até 17, 18 anos. São 6 anos a escola secundária aqui, né? Depois contar algumas experiências de formação na minha universidade e algumas considerações finais. Então, a comunidade a que eu pertenço, em termos de docência e pesquisa, como já a Debbie falou, eu sou professora na Faculdade de Matemática, Astronomia, Física e Computação, que é uma faculdade da Universidade Nacional de Córdoba. A nossa universidade é uma universidade pública, que tem mais de 400 anos, foi fundada em 1613 e é a universidade mais antiga aqui da Argentina, né? E eu trabalho mais especificamente na formação de professores e professoras, no que para nós é o professorado em matemática e para vocês é a licenciatura em matemática, que tem uma duração de 4 anos. E em termos, assim, bem gerais, mais ou menos os 66%, 2/3
da currícula são disciplinas de matemática, alguma física e programação, e o 34% são disciplinas mais didático-pedagógicas, a didática da matemática, a metodologia e prática de ensino, né? Entre outras. Então, mais ou menos esse é o esquema para vocês saberem. Em termos de docência, como a Débora falou também na apresentação, eu tenho ministrado aulas no curso da Didática da Matemática, que é um curso anual do terceiro ano da licenciatura, na Metodologia e Prática de Ensino, que é a disciplina onde os estudantes fazem a primeira prática docente em aula, né, em sala de aula, e também nos últimos 3 anos, eu tenho trabalhado numa disciplina que se chama Enfoque STEAM e Modelagem Matemática em Contextos Educativos, que é uma disciplina optativa para os professorados, para os estudantes da licenciatura. E eu estou ministrando essa disciplina agora com a minha colega Esther, que está no público. Então, obrigada, Esther. Então, essas são as minhas atividades em termos de docência. E em termos de pesquisa, eu faço parte do grupo de educação matemática, que junto com o grupo de educação em física, forma o que na nossa faculdade é o grupo de ensino da ciência e da tecnologia, né, que é um dos grupos mais antigos da faculdade. E dentro desse grupo, em termos de pesquisa, claro, a pesquisa que tenho feito nos últimos anos tem sido mais em volta desses cenários onde eu também trabalho como professora, né? São futuros e futuras professoras e professores de matemática que realizam atividades de modelagem matemática ou que implementam atividades de modelagem na escola e trabalham sempre com diferentes tipos de tecnologias. Então, a modelagem tem sido uma atividade importante, tanto no curso da didática, quanto no curso da metodologia, né, para trabalhar na escola secundária. Mas sempre com tecnologias digitais. E mais recentemente, com essa inclusão do curso de STEAM, não falei, mas STEAM é o acrônimo em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Humanidades e Matemática. Então, estamos nos perguntando se essas atividades de modelagem que nós trabalhamos com os futuros professores são também, ou poderiam ser consideradas atividades de tipo STEAM. Eu não vou falar muito disso agora, mas eu queria mencionar porque é uma linha que estamos trabalhando mais recentemente. E agora, então, essa questão que eu falei, quais são os princípios, a minha visão, a minha perspectiva em torno ao uso das tecnologias, que eu gosto de chamar os irrenunciáveis, aquelas coisas que não negociam, né? E nesses termos tem 3 questões que estão relacionadas mais com uma visão mais política, com uma visão mais pedagógica e com uma visão epistemológica. Uma primeira questão é o fato de que o acesso às tecnologias digitais é um direito do cidadão. Como, sendo as tecnologias digitais um produto cultural, todo cidadão deveria ter direito de acesso às tecnologias. Então, essa é uma visão vinculada com uma posição política, né? Por outro lado, também a necessidade de uma alfabetização tecnológica nas escolas, integrando essas tecnologias em atividades essenciais. Então, não é só a questão de um letramento tecnológico vinculado ao como eu vou usar as tecnologias, como eu vou manusear e aprender essas questões mais técnicas, mas a alfabetização tecnológica, na qual as atividades essenciais que eu quero trabalhar na escola sejam trabalhadas com o uso das tecnologias.
Isto é, eu quero aprender matemática com tecnologias, geografia com tecnologias. E isso é uma posição em termos mais pedagógicos, né? E, finalmente, uma posição que é epistemológica em relação à produção do conhecimento. A produção do conhecimento é sempre condicionada pelas mídias que estão sendo utilizadas. E quando eu falo em mídias, estou me referindo não só às tecnologias digitais, que também são mídias, mas também a outros dispositivos, artefatos que permitem que eu faça certas coisas. Por exemplo, a régua e o compasso. Essas também são tecnologias. A linguagem também é uma tecnologia. Então, a produção do conhecimento está sempre condicionada pelas mídias utilizadas. E essas mídias, então, definem as práticas, os conteúdos que eu vou trabalhar e as formas de conhecer. Essa ideia, essa posição que é epistemológica, tem a ver com o construto epistemológico de humanos com mídias, que é um construto que foi proposto nesse livro aqui, que escrevemos o Marcelo Borba e eu. O título é Humanos com Mídia e a Reorganização do Pensamento Matemático. E, rapidamente, porque talvez muitos de vocês já conhecem esse construto, a ideia, o construto de humanos com mídias tem duas ideias que são centrais. Por um lado, que a cognição, que a produção do conhecimento, não é uma empresa individual, mas é social, por isso nós falamos em humanos, em plural, e que também essa cognição, essa produção do conhecimento inclui mídias com as quais o conhecimento, justamente, é produzido. De sorte que as mídias, então, são constitutivas do conhecimento. Quer dizer, se eu tenho diferentes mídias, diferentes tecnologias, permitem a produção diferente do conhecimento. E daí tem dois conceitos, duas ideias que também são centrais no livro, nesse construto, e a ideia do coletivo pensante. Eu sempre penso com alguém ou com algo, com pessoas ou com coisas, e daí a ideia do pensar com, né? Então, isso é, resumidamente, quais são esses irrenunciáveis em termos de uma posição política, pedagógica e epistemológica. Então, indo já para as tecnologias digitais na formação de docentes de matemática, nós podemos encontrar uma grande produção de pesquisa e de experiências, então, no uso e integração das tecnologias na escola. Nesse livro que foi publicado em 2014, né, o Professor de Matemática na Era Digital, uma perspectiva internacional sobre a tecnologia focada no desenvolvimento profissional. Logo no início do livro está escrito assim: apesar de mais de 20 anos de pesquisa e desenvolvimento curricular relativos ao uso da tecnologia nas salas de aula de matemática, houve relativamente pouco impacto nas experiências de aprendizagem matemática dos estudantes, da maneira transformadora que se previa inicialmente. A resposta direta a isso foi um aumento das pesquisas que se concentram no papel do professor em aulas mediadas pela tecnologia. Então, isso dá conta que há uns 10 anos atrás, né, essa publicação é de 2014, havia muita pesquisa, mas o impacto nas experiências de aprendizagem não pareciam ser muito transformadoras, né? Nesse livro mais recente, que fala já da formação de professores de matemática na América Central e o Caribe, também é possível encontrar expressões nesse sentido, né? E já uma segunda edição desse livro, né, com novos artigos, o professor da matemática na era digital, já temos alguns avanços na produção, mas, pelo menos na Argentina, continua sendo certa essa expressão do ano 2014, as experiências de aprendizagem de matemática com tecnologias
são mais experiências limitadas ou alguns professores que fazem algumas inovações, mas não é uma questão generalizada, né? Vocês podem pensar também no Brasil. Então, por que um olhar privilegiado sobre as tecnologias na formação inicial? Por vários motivos, né? No contexto local, nos próprios desenhos curriculares, que seriam os parâmetros curriculares daqui da educação secundária, recomendam explicitamente o uso de tecnologias para o ensino e aprendizagem da matemática. Mas essa recomendação traz um desafio para a formação de professores e professoras, em particular para a formação inicial. E então, ou podemos nos perguntar se os programas de formação docente estão atendendo a esse desafio e que papel têm as tecnologias digitais na educação matemática. Bom, para a primeira pergunta, eu posso falar da experiência aqui na universidade, eu posso dizer que é mais limitado, né? Temos feito algumas tentativas, mas é limitado. E a respeito do papel das tecnologias digitais na educação, ainda podemos encontrar posições como esta: ensinar matemática sem tecnologias digitais, resistir ao uso das tecnologias. Outra posição é ensinar conceitos e habilidades sem tecnologias e utilizá-las apenas após dominar os conceitos. Quer dizer, primeiro eu ensino os conceitos, as questões no lápis e papel, e depois eu posso usar as tecnologias. Ou introduzir o uso de tecnologias digitais como uma ferramenta de apoio para oferecer uma melhor visualização ou realizar cálculos com maior rapidez e precisão. Mas essas formas de olhar para as tecnologias a colocam num papel mais auxiliar. E muitas vezes nós podemos identificar algumas brechas, não sei se é uma boa palavra em português, brechas digitais, como divisões digitais, em relação, isso que eu vou dizer agora, tem a ver com a visão dos estudantes, o que está sendo feito com as tecnologias na escola. Essas afirmações têm a ver com um programa que foi iniciado na Argentina lá pelo ano 2010, que foi o programa Conectar Igualdade, que distribuiu computadores, aproximadamente 5 milhões de computadores, e o que os estudantes observavam é que esse acesso, né, esse garantir o acesso às tecnologias, na escola era visto uma falta de qualidade no uso. Não era usado com fins pedagógicos, às vezes era somente utilizado para assistir um vídeo, o que em termos da literatura, do Borba e Penteado, seria uma domesticação, né, da tecnologia. E as expectativas dos estudantes entre o que a escola oferece e o que os estudantes esperam encontrar nela era bastante diferente, né? Então, parecia que estão nesse programa particular que dava uma solução à questão do acesso material, mas ainda falta caminho para incorporar pedagogicamente, né, as tecnologias. E agora, depois da mudança de governo, o programa está quase morto, digamos assim. Então, os dispositivos estão obsoletos, então é difícil trabalhar com eles. E uma outra posição em termos do uso das tecnologias na educação matemática é que está mais em sintonia com a ideia do Humanos com Mídias, ensinar, pensar e aprender matemática com as tecnologias, acompanhado pelas tecnologias. Isso traz um papel mais reorganizador das tecnologias. Por quê?
porque implica mudanças, né? Implica uma reorganização curricular no próprio currículo, coisas que antes não podíamos trabalhar na escola, agora é possível trabalhar, ou alguns conteúdos ficam obsoletos, que é a questão da erosão curricular, a necessidade de novos problemas, não trabalhar os mesmos problemas, o que nos levaria a uma domesticação, essa questão de não utilizar o potencial das tecnologias, e, claro, novas práticas na própria gestão da sala de aula, né? Por falar em alguns aspectos. Então, nessa visão de ensinar, pensar e aprender matemática com tecnologias, podemos nos perguntar quais são os ambientes de aprendizagem que acreditamos estarem em sintonia com a presença das novas tecnologias. E aí, a partir, né, da revisão das pesquisas e da própria pesquisa, podemos responder que seriam ambientes de aprendizagem que promovam a experimentação, a pesquisa, a exploração e a resolução de problemas, a possibilidade de formular conjecturas, fazer testeios, montar experimentos e tudo mais. Então, que cenários podemos criar para que futuros professores e professoras possam vivenciar essas experiências de aprendizagem e de ensino com tecnologias digitais? Então, aqui eu vou contar um pouquinho do que nós fazemos no nosso curso. Como eu falei, né, temos, por um lado, a didática da matemática, onde eles realizam atividades com tecnologias, e também com modelagem, e a metodologia e prática de ensino, onde as atividades com tecnologias são implementadas na escola. Então, vou contar um pouquinho desses dois cenários nessas duas disciplinas. Então, na didática da matemática, quando trabalhamos com as tecnologias, uma primeira questão que fazemos é um questionário inicial para ver quais são as vivências dos estudantes em relação ao uso das tecnologias. E também para pesquisar essas perguntas que estão aí, né? Você acha que existem ferramentas ou instrumentos que poderiam ser considerados centrais ou fundamentais na produção do conhecimento matemático? E nos processos vinculados ao ensino e à aprendizagem da matemática na escola? Então, o nosso interesse é ver o que eles acham em termos da produção científica da matemática. Quer dizer, o matemático que produz matemática, ele usa ferramentas ou instrumentos ou tecnologias para produzir a matemática? E o que acontece com a produção de matemática na escola, né? Nesse ambiente? São usadas ferramentas, instrumentos para aprender matemática? Então, a ideia é tentar entender o que para os estudantes é o uso de tecnologias na produção do conhecimento matemático e na produção do conhecimento matemático escolar, ok? E aí nós vemos também nesses questionários que os estudantes chegam com poucas experiências com tecnologias digitais na escolaridade obrigatória, quer dizer, eles, enquanto estudantes da escola primária, secundária, têm poucas experiências de aprendizagem da matemática com tecnologias, sim, do uso eu utilizo a tecnologia para assistir um vídeo, para pesquisar, para procurar informações. Mas questões de matemática, nos últimos anos, têm começado a aparecer questões mais vinculadas com o uso de GeoGebra, por exemplo, na escola secundária. Também, bom, isso que eu falei agora, tem poucas experiências com tecnologias digitais nas disciplinas de matemática da universidade, né? O análise, o cálculo, a álgebra ou a geometria é bem mais teórica e de lápis e papel. Geralmente, o papel que é atribuído às tecnologias é um papel auxiliar, né?
E essa disciplina de didática da matemática tem sido uma das principais fontes de experiências com tecnologias digitais para esses futuros professores e professoras. Aí temos diferentes trabalhos práticos, né? TT e PP são trabalhos práticos. Por exemplo, análise e uso de calculadoras, as calculadoras comuns, e num livro tem, por exemplo, no livro de texto, né, esse desenho aí dessa pessoa com uma calculadora, muito músculo, né? E parece que nem o dedo é tão grande que não dá para apertar as teclas. E então nós discutimos um pouco qual que seria a mensagem que essa imagem está dando, sendo colocada num texto de matemática. Parece uma pessoa, não tem muitas luzes, né? Então, com a calculadora, qual a mensagem, né? Esse tipo de coisas gostamos também de discutir com os estudantes. Também análise e uso de simuladores, como simuladores da Universidade do Colorado, os PET, que certamente vocês podem conhecer, né? Por exemplo, esse é um laboratório virtual do movimento de um pêndulo, e, por exemplo, aqui podemos usar esse laboratório para obter dados, para analisar, por exemplo, a relação entre a longitude do fio, do arame, aí do pêndulo e o período, né? Então, como podemos analisar isso? Trabalhamos também com GeoGebra, discutimos as atividades, isso, várias aulas, né, dedicadas para isso. E depois também os projetos de modelagem matemática, né, em grupos, são projetos abertos, né, que os estudantes são convidados a selecionar um tema do mundo real que eles interessem, formular problemas, selecionar variáveis, formular hipóteses, desenhar experimentos, procurar informações, coletar e processar dados, resolver os problemas, redigir um relatório sobre a tarefa que foi resolvida, fazer uma apresentação oral. E nos últimos anos temos incluído também a produção de vídeos. Produção de vídeos para comunicar, por exemplo, alguma fase do processo de modelagem, ou produzir um vídeo que tenha o objetivo de conscientizar sobre algum problema que eles têm trabalhado no projeto de modelagem, por exemplo, o uso da água, ou a deforestação, enfim, muitos temas que aparecem, né? Então, esse projeto de modelagem, os estudantes, que, claro, podem usar livremente as tecnologias que eles desejem. E nesse artigo aqui, nós fizemos uma análise, né, desses projetos ao longo de vários anos, essas experiências de modelagem e como esses processos de modelagem são enriquecidos, quer dizer, tem maior potencial, maior riqueza, quando são utilizadas as tecnologias digitais. E nesse livro que eu já mencionei antes, de 2022, que tem que fala sobre o professor de matemática na era digital, temos publicado um artigo que traz um estudo de caso de uma professora, uma professora nova, uma recente professora, e nós estudamos um pouco a trajetória dela, desde a didática da matemática, as práticas docentes, e o que ela fez depois, logo depois de acabar com o curso, já como professora em exercício, e o que aconteceu com esse uso das tecnologias ao longo dessa trajetória, né? Então, vou passar rápido, porque o importante são as coisas que ela e as colegas dela dizem sobre o uso das tecnologias. O projeto de modelagem que elas, a Vera e suas colegas tinham proposto, estava muito relacionado com as vivências delas enquanto
alunas da escola primária. E uma tarefa que era pedida para elas, que já procura palavras que tenha, procura palavras em revistas, né, ou periódicos que tenha as letras CH ou MP, né, que são, ou BR. Então, elas se perguntavam, na minha casa não tinha muita revista, então, quantas revistas tem que haver, ou tem que ter numa família, para conseguir fazer essas tarefas? Esse projeto foi feito há alguns anos, e claro, hoje já a questão é diferente, já quase nem temos revistas nas casas, então provavelmente a tarefa já não faça muito sentido para a escola primária, né? Mas as perguntas que elas fizeram nesse momento foi: qual é o número mínimo de revistas necessárias para encontrar todas as letras do nosso alfabeto na revista? Elas têm colocado algumas restrições, né, para a revista, que já vou falar, e dada uma tarefa específica, como essas que eu falei antes, encontrar ou recortar 3 a 5 palavras escritas com CH, MP, BR, UMB, qual é a probabilidade de encontrar esse número de palavras numa página de uma revista, né? Então, esses problemas que vocês podem ver que estão associados mais com questões de probabilidade. Então, que supostos eles fizeram? Bom, que a revista tinha mais ou menos 45 páginas, que as letras deveriam ter pelo menos 1 centímetro de altura, porque são crianças que têm que recortar e não podem ser palavras muito pequenas. Essas condições já faziam com que eles pudessem calcular algumas probabilidades. Tecnologias que elas usaram para trabalhar. Então, para fazer uma contagem de palavras nas revistas, utilizaram o Python, e fizeram um programa para contar. E também usaram a planilha de cálculo para ver as probabilidades. Por exemplo, aqui, só para dar um exemplo, a probabilidade de encontrar 3 palavras com MB numa página, se você tem uma revista, 2 revistas, 3 revistas ou 4 revistas, né? Então, MB é mais fácil, parece que se você tem 4 revistas, já consegue resolver, encontrar as palavras pedidas. Já MP é mais complicado. Bom, e por aí foi o projeto. O que as estudantes comentaram no final do projeto, né? As tecnologias digitais permitiram agilizar a organização e análise de dados, cálculos, assim como visualizar os resultados obtidos de uma forma gráfica mais clara e concisa. O manuseio dessas tecnologias foi aprendido em conjunto. Em conjunto, eles, quer dizer, no grupo, né, que fazia o projeto, sem deixar de nos complementar na hora de aplicar diversos conhecimentos prévios de cada um. Realizamos, então, um trabalho colaborativo baseado na comunicação, reciprocidade mútua e inter-relação de ideias durante todo o processo de modelagem. Então, esse foi o processo que essa professora Vera fez quando ela estava no curso de didática da matemática. Então, depois, como eu falei, eles fazem depois o curso de metodologia e prática de ensino, já nesse cenário de práticas, essa mesma professora, a Vera, as práticas são feitas em pares, em duplas, há 2 estudantes que vão juntos sempre na mesma escola. E, nesse caso, esse estudante trabalhou com uma das colegas que tinham trabalhado com ela no projeto de modelagem, quer dizer, ela já se conhecia. O contexto educativo da prática foi uma escola secundária de gestão pública, uma escola pública que depende da universidade, no 2º ano. Cada estudante tinha um computador e também era muito comum o uso de um livro didático único. Aqui vocês podem perceber que a escola é uma escola que está com as cadeiras fixas ao chão,
é uma escola que faz parte do que nós chamamos a Manzana Jesuítica, é parte de um monumento histórico nacional, então não pode ser alterado. Por isso tem vocês podem ver que parece uma aula, uma sala de aula muito antiga, né? E de fato porque não pode ser modificada. Bom, só para vocês conhecerem o contexto, e o tema era ângulos e triângulos. Então, nessa prática, elas trabalharam com o que é uma definição, o que é uma argumentação em geometria e a questão da congruência de triângulos. E prepararam vários applets em GeoGebra, por exemplo, duas retas paralelas cortadas por uma transversa, como são os ângulos, alternos e ternos, ou a soma dos ângulos interiores de um triângulo, como isso pode ser provado empiricamente usando GeoGebra. E depois, bom, os estudantes, além dos computadores pessoais, também usavam, às vezes, o celular, né? E as tarefas que elas prepararam eram todas com o GeoGebra, né? Usando o GeoGebra, é possível construir um único triângulo sabendo a medida de dois dos seus ângulos. Isso eles têm que justificar ou dar um contra-exemplo. E a mesma questão na segunda lista de tarefas. Aí elas, no final da prática, colocam no relatório que o uso da tecnologia foi fundamental para nossas práticas, atravessou e condicionou todas as unidades didáticas. Programas como PowerPoint e GeoGebra permitiram aos estudantes construir figuras, analisá-las, gerar conjecturas e suposições, questioná-las, validá-las. Facilitou a geração de cenários de experimentação e debate em sala de aula, que favoreceram a interação entre os grupos e a geração cooperativa de conhecimentos, como conhecimentos coletivos, pertencentes à mesma comunidade de prática. Vão aparecendo na fala delas noções que têm sido trabalhadas, né, no curso de didática ou da metodologia, como a questão a ideia de comunidade de prática, o funcionamento da sala de aula como uma comunidade de prática de pequenos matemáticos que produzem matemática, né? E o reconhecimento, né, das tecnologias digitais como fundamentais nesse processo, no caso dessa prática. E já para fazer propaganda, hoje de manhã foi defendida uma tese de doutorado que tem esse título, né? Conhecimento de futuras professoras de matemática em contextos de práticas docentes desenvolvidas em salas de aula mediadas por tecnologias. Eu queria comentar isso porque parte das pesquisas que nós desenvolvemos também, né, como todos os programas de pós-graduação, acabam sendo também temáticas nas pesquisas. E esse estudo da Araceli Coirini traz um relato muito interessante sobre quais são os conhecimentos que são postos em jogo, numa prática docente onde as tecnologias são integradas, né? Essa propaganda. E já para acabar, algumas questões finais. As tecnologias digitais na formação docente inicial, eu vou colocar várias questões. O trabalho matemático com tecnologias digitais pode implicar a entrada numa zona de risco, uma região de risco, mas também implica adentrar em uma zona ou uma região de oportunidades, né? As tecnologias digitais apoiam a implementação de abordagens mais experimentais com tecnologia nas aulas de matemática. Não é só uma ciência dedutiva, também pode haver experimentos numa sala de aula de matemática.
É importante a constante reflexão em torno da produção matemática com tecnologias. É indispensável fazer esse processo de reflexão. As experiências com tecnologias nas trajetórias formativas dos futuros professores e professoras, e também de quem já está em exercício da docência, são fundamentais. Ninguém vai utilizar as tecnologias se não tem uma experiência, uma vivência própria de trabalho com tecnologias na matemática. E a integração de tecnologias nas disciplinas matemáticas é absolutamente necessária, que eu já falei antes, o cálculo, a análise, a geometria, a álgebra, pode ser ensinada também com a inclusão de tecnologias. E já uma coisa mais atual é qual a formação no uso de tecnologias digitais para esses cenários de educação remota, como o que nós tivemos que viver na época da pandemia. Está havendo alguma formação para os futuros professores em termos de, bom, se isso acontecer novamente, tomara que não, mas como estão sendo preparados esses professores para que essa educação remota não seja uma educação de emergência, né? Temos algumas coisas a fazer. Bom, e a integração de tecnologias na formação docente inicial é relevante e fundamental, então, por muitas razões, porque podem potenciar a aprendizagem dos e das estudantes, porque podem contribuir para uma educação inclusiva. Muitos estudantes se sentem mais convocados quando as tecnologias estão presentes, são utilizadas, e porque também podem tornar os futuros professores e professoras sensíveis às diferentes maneiras de dar sentido à matemática. Quer dizer, as tecnologias podem nos auxiliar para que os estudantes tenham um novo cenário para dar sentido à matemática. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Aqui está o meu correio eletrônico e nesse código vocês podem acessar a meu ResearchGate, onde eu vou subindo as publicações e tudo mais. Então, obrigada. Espero que vocês tenham me escutado. Oi, Mônica, escutamos sim. A gente que agradece. Muito obrigada pela tua fala. A gente agora tem um momento para conversar, né? Então, a gente deixa aberto aqui para quem está assistindo, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma participação. Samuel, pode falar, Samuel. Se inscrevam que a gente vai ouvindo. Consegue falar, Samuel? Será que está com áudio? Um pouquinho, agora sim, né? Ah, tá. Tá certo. Então, boa noite, professora Mônica. Boa noite, Samuel. Prazer em conhecê-la. Eu queria primeiro cumprimentá-la e agradecê-la por a palestra, né? Bastante esclarecedora, por sinal. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade não uma pergunta, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais um dos seus irrenunciáveis. Me chamou muita atenção essa questão dos irrenunciáveis. Eu vou adotar essa proposta também quando começar a expor as minhas temáticas. Quando você fala do caráter constitutivo das mídias, né? Das mídias, e coloca ali a linguagem, e aí você coloca humano com mídias, e não utilizou pelo uso ou através da mídia, né? Eu achei isso muito interessante, e só para circunscrever o tom da minha pergunta, eu trabalho muito com Wittgenstein, a noção de jogos de linguagem, né? E com ele, o que a gente discute, por exemplo, que a gente, o conhecimento dos centros geométricos que a gente faz com régua e compasso difere do que a gente faz com GeoGebra. Por quê? Porque as ferramentas, os sentidos são diferentes, então isso nos leva a um outro lugar, que não é aquele que nos levaria a régua e compasso e GeoGebra. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco esse caráter constitutivo, porque não sei se para os estudantes fica claro que realmente essa posição de ser constitutiva, a tecnologia sendo constitutiva do conhecimento, né, ela afeta também essa concepção que nós vamos ter a respeito do conhecimento e que vamos ter perdas e vamos ter ganhos, né? Eu me lembro que numa das disciplinas que eu trabalho com Wittgenstein, com os alunos da matemática, nós fizemos um estudo um pouco assim, bastante rápido de aula mesmo, do que se aprende de diante geométrico com o GeoGebra e o que se aprende usando régua e compasso.
Tem coisas que não se pode fazer com as duas ferramentas. Elas nos levam a lugares diferentes. Mais mínimos que eles sejam, eles já caracterizam uma diferença, muito mais do que uma coisa em comum. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais assim, sobre qual é a concepção, ou como que você entende esse caráter constitutivo, se no mesmo sentido que eu estou entendendo, ou se tem alguma outra questão que, de repente, precise complementar. Obrigado. Okay. Bien. Bom, você mencionou o Vygotsky, né? Não, Wittgenstein. Wittgenstein. Bueno, Vygotsky vai falar do caráter mediador das ferramentas. Sim. Não, é Wittgenstein, porque ele fala do caráter constitutivo da linguagem. Da linguagem, ok. Mas o Vygotsky também fala, né, da linguagem como mediador, né, na produção do conhecimento. E por que eu trouxe o Vygotsky? Porque o Vygotsky está na base desse construto de humanos com mídias. Uma raiz vem da psicologia russa, né, de um psicólogo russo que é o Tikhomirov, que fala dos sistemas seres humanos computador, ser humano computador. Ele fala ser humano computador. Então, nesse sentido, esse estudo que você diz da diferença entre a produção geométrica com GeoGebra ou com régua e compasso tem tudo a ver com a noção de humanos com mídia, porque a produção desse conhecimento geométrico, que está sendo mediado pela régua e compasso ou pelo GeoGebra, tem características diferentes. Certamente tem características diferentes. E tem uma definição da geometria que aparece no livro de dois matemáticos que são Davis e Hersh. Isso, a experiência matemática, né? Isso, a experiência matemática. Que eles dizem que a geometria é a ciência da produção, não lembro bem, mas a ciência das produções com régua e compasso. Você está, nesse caso, você está definindo, sim. O próprio conteúdo, a própria matemática, a própria geometria, em termos dos instrumentos que se usa para produzi-los. Então, nesse sentido, é constitutivo. A régua e compasso é constitutiva da geometria, dessa geometria com régua e compasso, né? Então, nesse sentido que é falado a questão de que as mídias são constitutivas do conhecimento. Diferentes mídias são diferentes os processos e muito provavelmente o que é compreendido na matemática, né? Então, nesse sentido. Colocando em outros termos, quer dizer que a geometria que nós falamos com o GeoGebra é outra, diferente daquela da régua e compasso, mesmo usando postos criados por aquela da régua e compasso. Não escutei bem, cortou. Então, o que eu quis dizer é que, de acordo com o que você trouxe o exemplo da experiência matemática, a geometria com régua e compasso, né, a geometria é a ciência da produção da produção com régua e compasso, traz o caráter constitutivo da geometria com a régua e compasso. Significa que com a GeoGebra nós estamos fazendo o que, então? Nós não estamos reproduzindo essa da régua e compasso, embora utilizemos os pressupostos e os entes criados pela régua e compasso. O que acontece aqui no GeoGebra tem questões que são diferentes da produção da geometria. O fato de ser dinâmica, o que na régua e no compasso não é possível. Sim. O fato de você conseguir arrastar, né, um ponto e fazer o que nós chamamos de uma prova ou uma demonstração empírica, isso não é possível com a régua e o compasso, né? Então, aí já tem uma diferença importante em termos de como está sendo constituída essa geometria. Não é uma geometria estática, é uma geometria dinâmica, né? Mesmo que os resultados geométricos são os mesmos, quer dizer, a soma dos ângulos interiores de um triângulo vai continuar sendo 180 graus, com régua e compasso e com GeoGebra. Mas o que eu posso experimentar com GeoGebra
não pode ser experimentado com régua e compasso. Então, nesse sentido que é a diferença, né? Não no resultado matemático, mas na forma de vivenciar, de experienciar, de produzir esse conhecimento. Ah, tá. Então, na vivência mais do que o resultado mesmo. Uhum. Então, eu queria entender... A geometria quer dizer, o resultado geométrico é estável, né? Mas a forma em que ele é construído e abordado é diferente, né? Tá certo. Não, só queria esclarecimento. Muito obrigado, professora. Obrigada, Samuel. Obrigada, Samuel. O Emanuel colocou uma pergunta aqui no chat. Eu não sei, Emanuel, se tu não quer falar no áudio, tu consegue? Oi, gente, boa noite. Posso falar sim. Boa noite, pessoal. Obrigado pela fala, Prof. Mônica. Eu queria voltar naquilo que você comentou um pouco no início da sua fala sobre alfabetização tecnológica. Isso tem sido um tema bem caro para mim, na minha prática, e o que eu coloquei ali no meu escrito, né, no meu texto, é que ao longo da minha formação inicial, na graduação, eu tive algumas experiências, especialmente ali no colégio de aplicação da URGS, em que a gente realmente tinha práticas em que a gente estava no laboratório de informática, né, trabalhando com os alunos com o uso de computador, com o uso de tecnologias digitais e por aí vai. Mas eu acho que nesse contexto a gente tinha alunos que eles já tinham uma grande familiaridade com o uso de tecnologias por estar nesse contexto, né, do colégio de aplicação, que é vinculado ao URGS, que a gente trabalha e tudo mais. Atualmente eu trabalho como professor numa escola pública da rede estadual do Rio Grande do Sul e eu tenho notado que os alunos têm muito mais dificuldade por causa da falta de familiaridade mesmo deles com tecnologias. Então, assim, quando eu levo os meus alunos para trabalhar com as tecnologias digitais, eu tenho que ajudar eles a colocar acento em palavra, por exemplo, que é uma coisa que eles não é automático, né? Eles têm dificuldade em entender a coisa das abas do navegador, por exemplo. Então, eu acho que isso é bem a ideia de alfabetização tecnológica mesmo, saber ali o básico do básico. E eu acho que quando a gente está num contexto assim, é difícil ter uma prática que a gente sinta que a gente está indo além, sabe? Que a gente está aprofundando, está desenvolvendo coisas que talvez sejam tão interessantes quanto o que eu esperava a partir da minha prática no momento da graduação, né? Então, minha pergunta para você seria se nos relatos dos seus estudantes de formação inicial, de professores, surgem coisas assim também, da relação dos alunos deles com as tecnologias digitais, dessa familiarização e dessa alfabetização tecnológica inicial, e do que você acha importante a gente considerar nesses casos, porque eu sinto muitas vezes que, diante dessa dificuldade que os alunos têm, as atividades que eu consigo levar e desenvolver muitas vezes deixam a sensação de que são coisas mais domesticadas, sabe? Estão fazendo um uso mais domesticado das tecnologias digitais. Seria nesse sentido a minha pergunta. Ok. Obrigada, Emanuel. Então, é verdade que as crianças ou os estudantes atuais têm um manuseio das tecnologias, do celular, que eu não tinha, né? Lógico, eu já sou bem, como o Marcelo fala, eu sou jovem há mais tempo, então eu não tinha, né? Mas isso não significa que eles estejam capacitados ou preparados para usar as tecnologias com fins pedagógicos. Que eles tenham uma boa prática, por exemplo, na produção de vídeos ou de conteúdos para redes, não significa que eles saibam usar as tecnologias para a produção matemática. Então, isso é uma questão importante, porque às vezes a gente, o estudante sabe mais do que eu, sabe mais de algumas coisas, mas não de outras, né, em relação à produção do próprio conteúdo matemático, né, com tecnologias. E a questão, essa que você falou, tem estudantes que têm mais familiaridade e outros que precisam mais, né, ajuda do professor. O que nós temos visto é que é interessante fazer a proposta das tarefas matemáticas
e, ao mesmo tempo, aprender a mexer com as tecnologias. Dizer, por exemplo, eu quero criar um applet ou uma animação com GeoGebra, e para isso eu tenho que aprender a usar como que chama, os deslizadores em espanhol, como é que o controle deslizante em português? No GeoGebra. Então, não faz sentido você dizer, por exemplo, aqui tem essa opção do controle deslizante que você pode apertar, então aparece. Isso não tem muito sentido se você não der uma tarefa. Então, criar uma animação com o GeoGebra. E como parte da tarefa, você vai inserir a questão do controle deslizante. Então, ele vai aprendendo o uso da tecnologia, a questão mais técnica, junto com o próprio conteúdo que você está querendo. Isso tem funcionado para nós. Por isso que eu falo, a alfabetização tecnológica com fins pedagógicos, associado com a disciplina que você está trabalhando. Se você está trabalhando com a matemática, bom, e com o GeoGebra tem um monte de funções e comandos que você quer que a criança, ou o jovem, o adolescente aprenda. Então, que tarefa eu posso criar para que esse comando apareça e eu consiga explicar, e depois vamos avançando na tarefa matemática? Isso tem funcionado para nós. Não sei se dá para entender, Manuel, o que eu estou dizendo. Tá sim, prof. Obrigado pela resposta. E sobre a questão da domesticação, você acha que quando a gente está num contexto em que os alunos têm essa maior dificuldade, esse acesso mais recente, né, esse pouco acesso, ou então essa visão mais limitada, é realmente mais difícil de a gente não cair nessas tarefas em que se faz um uso um pouco mais domesticado das tecnologias, porque às vezes parece que é muito difícil eles conseguirem darem conta de aspectos muito básicos da tecnologia. Também é difícil eu conseguir explorar o que a tecnologia me permite, porque às vezes parece que eles estão muito atrás, sabe? Então, essa coisa da domesticação, você acha que a gente fica mais refém disso quando eles têm essa dificuldade? Ou para você não seria uma coisa significativa? Eu acho que tudo tem um processo, né? E o que é domesticação para um contexto, talvez no outro contexto, não é domesticação, porque você tem que acompanhar, né, o estágio onde a criança se encontra. Então, se precisar coisas mais guiadas ou mais com maior detalhe nas instruções, bom, tá precisando um pouquinho mais de ajuda no começo, mas depois sempre tentando deixar ele tomar algumas decisões, deixar explorar, porque às vezes a gente fica assim meio tenso, né? Que eu quero fazer isso, mas acho que tem que se relaxar um pouco e dar um tempo, deixar eles explorarem também, confiar no potencial dos estudantes. Eles não conhecem agora, né? Mas se você depositar confiança neles e deixar eles mexer, também adianta, e aí você não está fazendo um uso domesticado. Mas a questão da domesticação, acho que depende muito do contexto. Então, se os estudantes precisam mais indicações, vai em frente, mas com essa meta mais para frente, em alguma hora eles vão ficar um pouco mais livres para tomar as suas próprias decisões. Né? Certo, muito obrigado. Obrigada, Emanuel. A gente tem inscrito a Juliana e também o Maurício depois. Consegue falar, Juliana? Oi, Mônica, boa noite. Juliana. Escutando a tua fala ali, né? Claro que tem a questão aí que tu levantou do ensino remoto, né?
que veio em função ali da pandemia, né? A gente teve que adequar e se reinventar, digamos assim, né? Utilizar os Meets, o Google Classroom, né? Fazer as questões das aulas invertidas. E eu gostaria de saber, né, se aí, por exemplo, né, no curso de formação para professores, tem disciplinas que estimulam esses aplicativos, enfim, né, na formação de professores. Outra questão também, né, que é latente agora, né, e a gente está vendo, aqui no Rio Grande do Sul tem o novo ensino médio. Nesse processo de novo ensino médio, eu sou supervisora de uma escola estadual, os alunos escolhem o que eles querem estudar. O ano passado eram 32 trilhas, esse ano passou para 10. Uma delas, né, é a educação financeira e tecnologia. O que a gente vê, né, nessas disputas aí de currículo do poder, às vezes a gente acaba não tendo o professor ou acaba não tendo a infraestrutura básica, né? E o aluno escolhendo, às vezes, o que acontece? Ele vai para uma área de corpo em movimento, pensando na educação física, né? E a gente acaba perdendo o espaço da matemática na formação do ensino médio, né? Então, eu não sei como é que aí é o currículo do ensino médio, se tem as cadeiras que são eletivas, obrigatórias, né? Como é que é essa cadeira de matemática e tecnologia, né? Aí em Portugal. Então, seria essa segunda pergunta aí, se nesse processo os alunos têm autonomia de escolher, porque aqui as trilhas são assim, ó, no boletim tem uma aqui, que eu fui olhar o boletim, assim, caiu na rede é peixe. Então, uma trilha que os alunos estão fazendo querem usar Como é que chama? Não escutei. Como é que chama a cadeira? Caiu na rede é peixe. Do boletim, na avaliação do aluno, tem o nome dessa trilha. Então, às vezes, nem o professor tem tempo para estudar o componente daquela trilha, para dar, não tem formação, às vezes a escola não tem infraestrutura para atender aquela trilha, mas o governo, né, está dizendo que é um novo ensino médio. Então, é uma questão bem delicada, assim, né, porque os adolescentes ali, a gente está pegando alunos que vieram de pandemia, que já tiveram defasagens, né, e com essas dificuldades aí da disputa do currículo. Outra pergunta também, que eu acho que eu anotei 3. A gente está avançando muito com a questão da inteligência artificial, né? Eu fiz uma formação do SESI ontem maravilhosa, assim, em que a gente conseguia programar por escrito e fazer imagens, né? Dando, assim, comandos de voz e tal, né? Então, a inteligência artificial está avançando muito, Alexa, e por aí vai. Ao mesmo tempo, também há discussões de que os alunos em sala de aula têm que restringir o uso do celular por causa que não tem foco, né? Então, na sala de aula eu escuto dos professores estão jogando, estão escutando música, não estão, né, aproveitando o professor ali. Então, essas questões de limite, como é que é a tecnologia, se é permitido o celular, né? Talvez só para as interações que nem tu falou aí, né, de intencionalidade pedagógica, porque como o próprio Cortella diz, né, o excesso de informação não gera conhecimento, e eles têm muita informação, né, hoje a gente tem tem vídeos para reforço, isso e aquilo, e a gente vai olhar nas avaliações externas cada vez mais a dificuldade em matemática de atingir os descritores, né, então gostaria de escutar um pouco como é que é essa vivência aí, né. É isso. Bom, acho que até às 9 horas, mais ou menos, para conversar isso. Então, eu anotei várias coisas. Você primeiro perguntou sobre a formação para o ensino remoto, né? Questão dos uso de aplicativos para educação à distância. Bom, em nosso programa de formação, a educação à distância não é um conteúdo da formação. E o uso de aplicativos para conexão remota ou aula virtual, e isso tudo está sendo vivenciado mais do que ensinado, porque às vezes temos alguma aula remota, então eles já sabem como que funciona o Meet, ou eles já
se comunicam entre eles, fazendo reuniões por Meet, e então eu acho que a pandemia trouxe essa aprendizagem colateral para eles, mas não está sendo objeto de ensino na formação de nosso programa. Mas é verdade que eles vão tendo eles vão mexendo mais com as tecnologias enquanto meios de comunicação, né? Mas nada oficial no programa de formação, não? Então, essa é uma das perguntas que eu coloquei no final aí da fala. Eu sou da Argentina, não sou do Portugal. Então, eu posso falar daqui, né, da Argentina. E, bom, essa questão do novo ensino médio e essas trilhas eletivas, nós não temos um modelo desse tipo. Tem, sim, uma primeira, são 3 anos de uma educação básica, né, que são comuns para todas as escolas secundárias, e depois tem o que chamamos de orientações. Tem orientações em tecnologia, orientação em comunicação, mais em artes. Então, mas isso o que significa não é uma diminuição nas horas de matemática, mas significa que eles têm novas cadeiras mais orientadas com essas especializações. Então, em termos de horas dedicadas para a matemática, continua sendo a disciplina que mais horas tem. Na escola secundária completa, ainda é assim. Então, não temos essa questão das trilhas. A respeito e eu tenho acompanhado algumas coisas ali do Brasil, e isso tem a ver também com a questão qual o papel que tem os professores nas modificações curriculares. Eles têm voz, eles podem falar, ou as mudanças vêm de cima, e aí os professores têm que se adaptar, ou até perder horas de trabalho, né? Porque já não tem tanta matemática, aí você nessa escola já não tem tantas horas, e tem que procurar emprego. Não, esse tipo de coisas. Eu vejo, às vezes, que essas mudanças que são propostas não são avaliadas em termos de o que significam essas mudanças em termos laborais, né, para os professores, e também, falando das provas, que você falou, essas provas mais estandarizadas, o que significa para as provas nacionais. Eu não me importo muito com as provas internacionais, porque as provas internacionais não consideram o currículo dos países. Então, o que são mais relevantes para mim são as provas que são aplicadas no próprio país. Mas, claro, se você fez uma mudança curricular, também tem que ter mudanças nas avaliações, não podem ser, continua sendo as mesmas avaliações. Então, é um jogo a questão das mudanças curriculares, que de fato essa questão das trilhas é uma mudança curricular, e qual o papel que tem os professores nessas mudanças. Eles são protagonistas ou são meros executores dessas políticas para as quais não tem preparação, tem formação, você tem que, sei lá, inventar o que será a trilha sobre, não sei. As trilhas, elas vêm já com os cadernos, né? Então já é bem padronizadas, digamos assim, porque agora tem a Base Nacional Comum Curricular, que então tem que atender aquilo ali. Então já vem um script, né? E tu tem que desenvolver aquilo ali durante as aulas. Só que o que às vezes acontece? Às vezes a gente não tem o RH, tipo, eu não tenho professor de dança e nem professor de teatro para estar pegando uma... E daí, às vezes, o aluno escolheu aquela trilha. Então,
às vezes acontece de um professor não ter a mínima formação para aquilo ali e ele ter que cumprir janela, porque ele está na escola, né? E para a gente também, né, não ter que colocar esse professor para uma outra escola. Então, é bem complexo, porque, de fato, o professor, isso foi, assim, implementado de urgência e a gente está executando uma coisa sem a gente ter o mínimo preparo para isso, sabe? Sim, entendi. Bom, não tenho solução para isso. E depois você falou sobre a questão da inteligência artificial, né, os avanços. E aí eu acredito que nessa questão dos seres humanos com mídias, aí tem outro coletivo, um novo coletivo para pensar, que é os seres humanos com inteligência artificial. E, novamente, eu acredito que tudo vai depender do jeito que a gente coloque tarefas para os estudantes. Se você colocar tarefas que você coloca para a inteligência, para o chat GPT e ele responde, talvez não é uma atividade tão potente para os estudantes. Então, por sorte, em matemática não é muito boa a inteligência artificial ainda, mas eu acredito que vai ser melhor do que agora. Então, vamos ter que pensar quais são as atividades para serem feitas com inteligência artificial e que potenciem, né, a aprendizagem do estudante, né, também. Então, como usar a inteligência artificial com fins pedagógicos, não só de cópia, né, das respostas. E a respeito do uso dos celulares, tem diferentes posições. Tem escolas que não autorizam e tem escolas que integram, que tentam integrar. E, novamente, o uso do celular, do telefone celular, se o estudante está escutando música, também depende do contrato, né, que tem sido feito na aula, se eles podem usar o celular para escutar música, ou se as atividades que são propostas são interessantes e podem ser feitas com o celular, então eu não vejo problema, e os professores que usam com esse fim também podem gestionar a aula, eles têm a agência para decidir sobre isso. A questão da agência é muito importante, né? E que, voltando à questão das trilhas, se você tem um livrinho que já diz o que você tem que fazer, você não tem agência como professor. Você perde autonomia como professor. E se a gente quer trabalhar na questão de que o professor seja, de alguma forma, empoderado, que tenha poder de ação, bom, isso não contribui, não ajuda. E já falei um pouquinho disso. Bom, eu acho que já falei mais ou menos de todos os pontos. Obrigada, Juliana. Agradeço a atenção. Uma boa noite. Obrigada, Juliana. Maurício, quer falar, Maurício? Eu quero agradecer essa minha amiga maravilhosa aí. E tu vê se a gente já se conhece, acho que uns 21 anos, hein, Mônica? Pois é. E o teu português evoluiu tanto, nossa, que não tem sotaque nenhum, a menina achou que você era de Portugal. A Juliana já confundiu. Mas eu vou provocar. Desculpa, mais. A gente tem um tempinho ainda, eu vou te provocar um pouquinho mais, pegando o gancho do que o Samuel trouxe, né? Em relação a matemáticas que a própria geometria dinâmica produz. E aí você diz, é produto. Aí eu fico assim, entende-se matemática como, né? Bom, eu pego o quadro, desenho um quadrado, faço as marcações dos ângulos, né? Desenho lá os 4 ângulos retos,
faz os risquinhos nos lados para indicar que os 4 lados são iguais e apresento. Voilá, aqui temos um quadrado. E temos, por definição, porque eu defini os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos, acabou, né? Aí eu faço isso no GeoGebra, só que daí eu meço 4 lados com a mesma medida, eu vou com o mouse e coloco lá e verifico os 4 ângulos e vejo 90 graus. Então, eu tenho um quadrado ali. Ao mesmo tempo, eu pego uma ponta e arrasto, destruí o quadrado e eu não tenho mais, não é quadrado na geometria dinâmica. Então, assim, a matemática aí é outra ou não? Como é que tu entende isso? Como é que se posiciona em relação a isso? Porque... E com regra e compasso também. Eu desenho e tá feitinho o meu quadrado lá, lindo, maravilhoso. Mas eu não tenho um arrastar, né? Eu não tenho essa dinamicidade que você trouxe. Então, por isso que eu acho que o Samuel discute se aproxima do que eu trabalho também, que é esse S, né? O maths, que no inglês da Inglaterra usa-se, mathematics não, né? Já incorpora-se. Então, estou com essa discussão. Isso é a primeira, só que nem a Juliana, faço 10, não, mentira. E a segunda é como é que está a questão da matemática como suporte às dimensões sociopolíticas, né? Como entendimento das dimensões sociopolíticas na Argentina. Preocupa isso porque nós, no nosso país, também estamos tentando sair de uma cova e parece que cai em outra. Ou seja, a matemática tem que nos ajudar a votar, né, amiga? Então, como é que está isso pensado aí? Talvez a gente esteja pensando muito no conteúdo e deixando de pegar esse conteúdo e dar suporte para a compreensão do mundo. Vou largando para você discutir um pouco mais. Obrigado. Com tecnologia, né? Obrigada, Maurício. Bom, uma questão que acho central no uso de GeoGebra para, pelo menos pensar, não sei se evitar, essa questão de, bom, eu faço no GeoGebra 4 segmentos e mais ou menos depois quando eu arrasto, destruir. Tem uma diferença que é importante fazer no trabalho com GeoGebra, que é a diferença entre desenho e construção. Então, é essa questão que para mim é central. É claro, né? Você pode dizer para o estudante, faça um quadrado, o quadrado tem que ter 4 lados iguais, tem que ter os ângulos de 90 graus, e eles mais ou menos vão e fazem. O potencial do arraste é que você justamente destrói aquilo. Eu falei, isso aqui não é um quadrado, porque perde a sua identidade quando eu arrasto. Como você constrói um quadrado? E aí que entra toda a questão da matemática que tem que ser posta em jogo, né, para fazer aquela construção. Então, tem um segmento, depois eu tenho que traçar uma reta perpendicular por tal ponto, e depois babá. Então, essa construção, talvez até você pode dizer, bom, mas essa construção com régua e compasso também, né? Como posso fazer uma construção? Porque no papel, você também pega um papel quadriculado e faz quadrado, né? E fez um desenho de quadrado, não fez a construção. Também tem essa diferença no lápis e papel. Então, essa é uma questão que eu acho central, né? A diferença de desenho e construção. Porque o GeoGebra, também você pode pedir, faça um polígono regular de quatro lados, né? E essa construção é estável. Você não consegue destruir, consegue aumentar o tamanho do quadrado, diminuir, mas a identidade do polígono continua sendo a do quadrado. Entendeu? Então, eu acho que vai por esse lado a questão do uso do GeoGebra e a matemática, ou as matemáticas que podem ser construídas aí. E para não não me estender na resposta, se eu vejo que tem outra pessoa
levantando a mãozinha, a matemática como suporte para as questões sociopolíticas. Bom, eu acho que, de certa forma, a situação política atual na Argentina mostra que não temos sido muito bem-sucedidos no uso da matemática para ser críticos a respeito das questões sociopolíticas, né? E isso é que eu sinto em termos de educação, não só da matemática, né, também de outras disciplinas. Estar discutindo se a educação é um direito ou não, se a saúde é um direito ou não, se a saúde e a educação têm que ser pagas. Isso, para mim, não faz sentido. De certa forma, mostra um certo fracasso da educação. Isso, para mim, é muito deprimente. Então, mesmo que nós conversemos sobre e estudemos, né, sobre educação matemática crítica, qual o papel crítico da matemática em termos da crítica dos modelos que são aplicados, e isso faz parte é objeto de ensino na formação dos professores na nossa universidade. Depois de falar isso tudo, vem o estudante: professora, por que você está fazendo greve? Nós queremos ter aulas. Tem que discutir de novo, não, porque a universidade pública e o acesso importante, ter financiamento, ter bolsas, ter salários dignos, e não é tão importante a aula do dia. Bom, então isso acontece, né? E, de fato, na minha cidade, no meu estado, o apoio para o Milei foi de 70%, então estamos perdidos aqui. Então, eu acho isso, que é uma luta que a gente não deixa os braços caírem, né? Mas é complicado, é complicado. E também quando eu vejo o que acontece no Brasil e vejo o apoio que ainda tem o Bolsonaro, eu também fico um pouco espantada. Mas pelo menos vocês não estão mais com Bolsonaro. Obrigada, Maurício. O Cláudio quer perguntar, Cláudio, comentar? Temos tempo? Se tem tempo, eu acho que tem um minutinho ainda, né? Não sei. Tá. Já bateu, mas faz a sua pergunta rapidinho. Tá bom. A minha pergunta é no sentido assim, sobre aquela primeira parte, né, dos irrenunciáveis, né? Percebi que falava sobre o acesso, mas, na minha opinião, a questão que também deveria ser debatida é a qualidade. Porque, bom, aconteceu trazendo uma experiência pessoal, a minha escola, ela recebeu um monte de Chromebooks do Estado, né, e isso foi maravilhoso, a gente já pensou em usar GeoGebra, em fazer um monte de projeto, só que os Chromebooks precisavam de internet, e a internet da escola não comportava o suficiente para os Chromebooks, né, acessavam 5 e aí caía. Então, a minha pergunta é no sentido de que como você se posiciona frente à qualidade das tecnologias digitais. Tecnologias digitais, perdão. Sim. Bom, essa questão do que, em termos teóricos, chamamos dos terrenos. Quais são os terrenos onde chegam as tecnologias? Aqui também, né, aconteceu que chegaram computadores e não tinha luz na escola. Então, isso não faz depois, então acabava a bateria, não tinha como carregar os computadores. Então, essa questão é uma questão também de políticas educativas. Qual a análise que é feita, qual o estudo prévio que é feito para
fazer, por exemplo, uma distribuição de muitos computadores. Tem condições para trabalhar com internet? Não, não tem. Ok, não tem. Mas aí é que entra a questão da agência da própria escola, né? O que podemos fazer nesse terreno que temos agora? Não temos internet, mas somente com internet é possível usar a tecnologia. Então, aí que vem a questão mais de adaptação do que é possível. Então, a qualidade passa porque não tem internet. Bom, se você vai fazer todas as atividades com internet, não vai servir aqueles computadores. Mas tem possibilidade de baixar certos programas. O GeoGebra funciona sem internet, por exemplo. Tem outros, né, também. Então, sim, pode ter um trabalho extra dos professores, dos técnicos, de quem ajudam com essa parte, para ter um conjunto de aplicativos disponíveis nos computadores e usar sem conexão à rede, né? Então, essa é uma possibilidade. Então, a questão da qualidade na conexão, no serviço técnico, né? O computador estragou, e aí manda para o técnico. Tem um técnico? Volta quando? São todas questões mais de logística, né? Então, eu acredito que tem coisas que podem ser feitas para garantir a qualidade pedagógica. E essa qualidade pedagógica, no caso que você está comentando, poderia passar por aí. Quais são os aplicativos que podemos carregar nos computadores e trabalhar offline, né? Fora sem acesso à internet. É possível também, né? Então, é questão também de quais são as atividades, quais são as tarefas que podemos fazer com essas condições. Porque se não tem esse processo de adaptação ao terreno, aí vem uma questão de depressão, não posso fazer, tinha essa ideia que era muito boa, mas o que eu posso fazer, não o que não posso, né? É nesse sentido que eu olharia. Certo, muito obrigado, professora. Obrigada a você, Cláudia. Obrigada, Cláudia, pela pergunta. E eu acho, então, que pelo adiantado da hora, né, Maurício, a gente vai também encerrando aqui. Mônica, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença e participação. A gente ficou muito feliz mesmo de te ver aqui, de ouvir tua fala. Acho que nos gerou bastante reflexões, né, para a gente pensar, e também te mandamos aqui para vocês todo o apoio, né, porque eu acho que é um momento bem difícil aí que vocês estão passando. Contem com a gente aqui, né, se puder de alguma maneira dar um apoio, pelo menos que seja moral por enquanto, né, mas de alguma outra maneira também. Enfim, porque a gente sabe que não é fácil aí a situação, né? Mas agradecendo muito mesmo, tá? A gente fica bem feliz e já deixamos o convite também para o próximo fórum, pessoal, né? Na quarta-feira que vem a gente espera vocês, tá? Então, muito obrigada. Um abraço para todos. Obrigada pela atenção. Obrigado, Mônica, querida. A Débora está mais com saudade de você do que eu, né? Eu encontrei no ICME, então foi muito bom te abraçar. E agora, de novo, aprender contigo sempre é muito bom. Muito obrigado mesmo. Nossos alunos estão muito felizes, com certeza, com essas discussões provocadas por você. Muito obrigado. Então, um abraço, eu que agradeço o convite também. E obrigada pelas perguntas, sempre fazem pensar, né? Com certeza. Abraço muito grande. Obrigada, gente. Um abraço, bom descanso, boa noite.